Uma semana depois de Portugal ter entregado o Plano de Recuperação e Resiliência em Bruxelas, a TSF junta 5 engenheiros para falar sobre o futuro de Portugal no pós-pandemia. Tenho por isso comigo em estúdio o bastonário da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Carlos Aires, e à distância a engenheira Cristina Fonseca, da Indico e também da Galp, a engenheira Paula Panarra, presidente da Microsoft, Pedro Miranda, presidente da Siemens, e também a engenheira Isabel Vaz, CEO do grupo Luz Saúde. É por isso um painel de luxo para debater a próxima década do país, naquela que é apelidada como a Hora da Engenharia. Eu recordo que foi o engenheiro António Costa Silva a dar as bases para o Plano de Recuperação e Resiliência. Por isso mesmo, começo por si, Sr. Bastonário. De que forma é que os engenheiros vão ser protagonistas no pós-pandemia, como defende a Ordem dos Engenheiros? Muito obrigado. Eu cumprimento os outros colegas do painel e desde já a Ordem dos Engenheiros tem que se congratular, efetivamente, porque há um ano esta parte, e desde que o engenheiro Costa Silva agarrou numa tarefa extremamente árdua, que foi fazer uma proposta de um plano. Repare-se que o plano não é dele. O esboço é... Sim, a base do plano. O plano será sempre de quem o assumiu, que é o Governo. Eu, na altura, ele teve a gentileza, nós conhecemos há muitos anos, ele teve a gentileza de me querer ouvir, também durante a feitura, e efetivamente foi com alguma felicidade e alegria até que vimos o engenheiro a tomar conta disto. Coisa que deixou muito incomodado os economistas, que acharam que os engenheiros não tinham capacidade para fazer isto. Possivelmente porque, e agora vou fazer um pouco de humor, nós engenheiros, quando nos enganamos, normalmente vamos parar à cadeia no dia a seguir. Os economistas têm uma coisa boa, como nós dizemos a brincar, que daqui a 6 meses estarão a explicar qual foi a alteração de condições que não permitiu que as perspectivas se viessem a efetuar. Mas, efetivamente, isto não só é a hora da engenharia, como é a última década, a última grande oportunidade. Ainda ontem isso foi muito vincado na televisão, porque, efetivamente, nós até ao ano 2030, nesta década, temos uma série de fundos, uma afluência enorme de fundos, que nunca tinha havido tal afluência, um caudal de dinheiro elevadíssimo. Temos um plano ambicioso, e eu recordo que o plano não é só o PRR, mas também temos o Plano Nacional de Investimentos 2030 e o que resta do PT 2020, que ainda está em curso, mas tudo isto perspectiva que tínhamos aqui uma oportunidade ímpar. Há uma coisa que me preocupa. Enquanto o PRR é um documento atual e recente, e foi enviado para Bruxelas há dias, o PNI 2030 foi desenvolvido num período antes da pandemia, o que vai obrigar a revisitá-lo. E, portanto, eu revejo-me bastante naquilo que são as prioridades do que é o PRR, a versão última e já nas outras. Obviamente que temos que encetar um caminho novo para a economia portuguesa, um caminho novo para modernizar um país, um caminho novo para uma administração, um caminho de continuidade para a saúde, um caminho para as infraestruturas, para a descarbonização, para um Portugal moderno e, obviamente, que esse caminho é feito também com base na educação e na elevada qualidade que o nosso ensino superior tem. O Governo, por exemplo, já anunciou uma nova ponte sobre o Rio Douro e também a concretização da linha circular do metro de Lisboa, além, claro, da modernização da ferrovia. Na opinião da Ordem dos Engenheiros, estamos no caminho certo ou não? Estamos no caminho certo porque o recurso a transportes alternativos, àquilo que é hoje diabolizado, que é a viatura, a combustíveis fósseis, o transporte individual, obviamente que é uma boa aposta. É uma aposta de modernidade. Vai demorar um pouco a cultura portuguesa a interiorizar, conforme acontece lá fora, na maior parte dos países mais avançados, que o recurso aos transportes públicos é uma boa solução, mas o problema é que aqui, em Portugal, e nós não podemos querer dar o passo maior que a perna, de forma mais apressada, é a qualidade e é a oferta. Hoje, infelizmente, quem viver nessas periferias urbanas que foram impensadas como o país cresceu e se desenvolveu de forma desequilibrada, remetendo para as periferias os dormitórios, obriga as pessoas a utilizar o transporte individual para fazer a sua vida. E, portanto, quando tivermos dado esse salto, que é a proximidade da residência
acesso ao emprego, as facilidades para poder ter a família e cuidar dos filhos, evitando estes movimentos pendulares, estaremos certamente com um país novo, porque a cultura depois vem atrás. Querer começar a fazer as coisas pelo fim é que me parece mal, que é primeiro martirizar quem utiliza o carro como medida desincentivadora, sem ter uma solução plausível e uma solução em que as pessoas acreditem e possam utilizar. Vamos trazer a engenheira Cristina Fonseca para a conversa. O Primeiro-Ministro dizia na semana passada que Sines pode ser campeão no hidrogénio verde na Europa. Engenheira Cristina Fonseca, é uma realidade ou o país ainda tem de caminhar muito para adotar esta energia sustentável? Obrigada em primeiro lugar pelo convite. Assim, eu acho que nós temos um ótimo track record de ideias e depois às vezes falhamos um bocadinho na execução dessas ideias. Portanto, estamos claramente num momento de transição e o hidrogénio, tanto como a inteligência artificial, como a indústria 4.0, ou seja, há uma série de temas e de apostas mais ou menos estratégicas nas quais Portugal se pode claramente destacar. O hidrogénio verde é uma delas. Não acredito que sejamos os únicos a competir nessa corrida, mas estamos em boa posição para ter um lugar nessa mesa. Agora, acho que é uma questão de discussão e é aí que eu acho que está o grande desafio. Portanto, tanto a nível como uma das vertentes mais vincadas, e se calhar a expressão que aparece mais vezes no plano de recuperação e resiliência é a transformação digital e a digitalização. Hoje em dia essa expressão pode aplicar-se a quase tudo, desde o IT a tecnologia de ponta, e se há algo que me preocupa nos próximos anos é nós termos a capacidade de ter técnicos bons e de ter liderança à altura de executar um plano que tem tanto de ambicioso como desafiante como de potencial. E pronto, estas são as minhas preocupações. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a assumir a redução de 55% do dióxido de carbono até 2030 e na semana passada o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo sobre a neutralidade climática até 2050. A engenheira Cristina Fonseca ainda prevê-se que Portugal vá de facto atingir esses objetivos e de que forma é que o PRR pode contribuir para estas metas? Ou seja, de novo, temos um plano que eu acho, honestamente, ninguém sabe se é atingível, porque hoje em dia estamos a assumir que estaremos em condições de colocar cá fora tecnologias, se calhar de captura de carbono, que hoje em dia ainda não são maduras na sua plenitude. Estamos a assumir uma série de mudanças a nível de eficiência energética, a nível de mobilidade, e, portanto, essas dependerão de uma série de incentivos que o setor privado fará, mas precisa de apoio público e precisam de ser criadas políticas, precisa de ser criada regulação. Há sempre a questão de quem paga a conta e, portanto, de novo, eu acho que é uma questão de discussão. E é muito importante pôr as métricas cá fora, mas é tão ou mais importante nós percebermos qual é o plano que nos vai fazer atingir essas métricas. E sem me querer repetir, acho que esses são os próximos passos agora do processo. Vamos aproveitar então a deixa sobre a transição digital, que vai receber 18% do financiamento da chamada Bazuca. São 8 ações de reforma e 17 investimentos, como a aquisição de computadores para o ensino e a requalificação, aliás, de trabalhadores. A engenheira Paula Panarra é presidente da Microsoft de Portugal. Eu pergunto-lhe se é suficiente todos estes contributos para a transição digital, se são suficientes para uma economia moderna. Olá, boa tarde. Queria também agradecer o vosso convite e dizer que claramente a digitalização das empresas e da administração pública é neste momento uma urgência e ela passa claramente quer pela adoção de tecnologias, quer pela capacitação digital dos colaboradores. E, portanto, tudo aquilo que são investimentos que canalizem no sentido quer da educação,
quer da capacitação daquilo que é hoje a população ativa, quer obviamente do impulsionar da adoção de tecnologias que levem as organizações a construir a sua resiliência para o digital, vão ser fundamentais nos próximos anos para a nossa economia. Eu diria que no último ano nós assistimos a uma grande aceleração nos modelos de trabalho remoto, uma situação de emergência que foi provocada pela pandemia e que agora há que dar o passo seguinte e de transformar a digitalização naquilo que é a estratégia de modernização e de futuro das empresas. E isso passa, obviamente, pela prestação de serviços para o digital. Nós vimos o impacto que isso teve durante o período pandémico, empresas que tinham já comércio online, que tinham já a prestação de serviços no digital, quer de serviços básicos de saúde, para dar um exemplo, quer serviços de acompanhamento de clientes, geração de novos clientes, novos contratos, foram tudo empresas que tinham já as fundações desta digitalização e que lhes permitiu mais rapidamente voltar ao ativo. Portanto, é disso que estamos a falar, mas também num momento em que é necessário olhar para eficiências, é necessário olhar para automatizações, para processos, mas se me permitem, acima de tudo, é preciso liderança que venha redefinir cultura, processos e a adoção desta digitalização como uma estratégia. E estando esse pensamento de liderança claro, acredito que os fundos vão ter um papel muito importante para fazer acontecer. A Cristina falou há pouco na execução e eu diria que é claramente na liderança das empresas que está também a necessidade de pôr em prática a execução desta digitalização, à qual qualquer um dos programas de que falámos já, não só o PRR, mas também o 2030, podem ser aqui um contributo fundamental. Até porque toda esta digitalização e esta nova forma de estar na economia global tem um impacto grande do ponto de vista de sustentabilidade ambiental. A adoção destas novas tecnologias, nomeadamente das tecnologias cloud, podem ser para o país um acelerador não só na digitalização, mas também naquilo que é a pegada carbónica e o impacto ambiental. Portanto, sejamos nós capazes de, perante os planos, ter a estratégia correta, quer nas empresas, quer na administração pública, e estou certa que os fundos disponíveis vão ser um importante acelerador, mas fundamental vai ser executá-los. Mas tem faltado liderança em que áreas? Eu não digo que tem faltado a liderança, o que estou a deixar claro é que há uma série de alterações nos processos e até na forma de gerir as organizações quando estamos numa economia digital e numa economia global, que tem que ser abraçada pelos líderes das organizações, nomeadamente naquilo que é a importância dada, por exemplo, à capacitação e à formação da população ativa. Nós sabemos que, embora isso faça parte das competências das empresas, nós estamos tipicamente no fundo da tabela da OCDE no que diz respeito à formação da população ativa. Essa é, por exemplo, um dos vetores fundamentais para que, de facto, esta transição digital seja possível e seja eficaz no nosso país. E já agora pergunto-lhe de que forma é que a Microsoft pode ajudar nessa modernização? Nós temos estado quer a disponibilizar uma série de formações gratuitas. Posso-vos dizer que através do nosso programa global de formação já houve 178 mil portugueses que desde setembro tiveram acesso a formações não só tecnológicas, mas também daquilo que são competências necessárias em qualquer profissão para o digital. Portanto, através da disponibilização de formação gratuita para reduzir ao máximo aquilo que é ainda um gap que sabemos que existe na literacia. Por outro lado, no apoio à inovação e nomeadamente no apoio às startups portuguesas, nós temos visto várias empresas nascerem de Portugal para o mundo e acreditamos que com o talento que temos disponível é possível
continuar a alimentar, mas também a captar investimento nesta área do empreendedorismo e, portanto, temos vários programas de apoio às startups e, claro, enfim, todos os dias acompanhamos clientes e o nosso ecossistema de parceiros, que são cerca de 3.000 empresas portuguesas, a fazer este pensamento em conjunto com as empresas portuguesas e até mesmo a prepará-las para poderem tirar mais partido de todos estes programas europeus que vamos ter disponíveis para a transição digital. Sr. Bastonário, concorda com esta visão da engenheira Paula Panarra em que há alguns pontos onde falta liderança? Ou tem faltado liderança? Não, da maneira como foi colocada a questão, acho que sim. Quer dizer, as empresas também, estas mudanças, isto nós damos uma volta naquilo que estávamos habituados. Há muitos que dizem que estamos numa época de mudança. Não, nós estamos numa época nova. E, portanto, é óbvio que até ao nível dos próprios líderes empresariais e dos gestores da administração pública, do sector empresarial, do Estado, etc., essa cultura tem que ser agora interiorizada, porque vamos dar efetivamente um passo completamente diferente. Há chavões que dizem disruptivo, mas a verdade é que o mundo vai passar a funcionar de outra forma. Já hoje funciona, porque isto, para quem estava distraído, fala-se muito na indústria 4.0, não sei, isto está tudo em marcha há muito tempo, isto está tudo em marcha, entrava era despercebidamente. E, portanto, a pouco todos nós nos fomos habituantes a lidar de uma maneira ou de outra com apps, com aplicações, com digitalizações de uma série de uma série de coisas. Só que agora é tudo mais intenso e é uma cultura para uma sociedade nova, uma sociedade que obviamente vai causar, é um salto que vai causar impactos sociais, não tenho dúvida nenhuma em dizê-los, porque há alguns que não vão conseguir acompanhar isso. É uma obrigação nossa garantir essas formações, essas educações. O exemplo do que a Microsoft estava a fazer é importante e, portanto, eu julgo que esse é o caminho, é um caminho irreversível, mas é o caminho em direção ao futuro. Os países vão estar alinhados por aí e não vão estar alinhados pelas formas antigas de estar na vida. Aliás, agora, voltando à questão do que estamos a passar e no que vem a seguir, que é o pós-pandemia, o mundo não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo em nenhum aspecto. E temos que estar, obviamente, adequados e preparados para isso. Muito bem. Engenheiro Pedro Miranda, é possível alavancar uma nova economia, por exemplo, com a introdução de inteligência artificial e manter grande parte dos postos de trabalho? É uma das grandes questões da sociedade quando se fala de inteligência artificial. Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite à Ordem dos Engenheiros. Tenho muito gosto em estar aqui neste painel. A sua pergunta é pertinente porque o enquadramento da inteligência artificial, portanto, nasce primeiro da inteligência do homem, não é? Portanto, que é, no fundo, a mais poderosa de todas e que distingue o Homo sapiens moderno, mas, na realidade, o homem criou, no fundo, esta capacidade de novas tecnologias, criando inteligência nas máquinas e nos processos. É muito importante que depois as máquinas consigam reproduzir estas capacidades humanas através da visão e da audição, por exemplo, raciocínios lógicos, o chamado cognitivo e a capacidade de previsão. Portanto, é muito importante que estas máquinas novas, que eu irei agora talvez demonstrar em algum exemplo, relativamente a aprender com a experiência passada. No fundo, nós estamos a viver aqui numa conjuntura diferente. Portanto, o mundo é totalmente digital, ou a maior parte do mundo moderno é totalmente digital, é um mundo muito conectado, através da Internet of People, portanto, as pessoas comunicam muito mais rapidamente e não é só por telemóvel. Depois temos uma nova introdução do Internet of Things, portanto, as ligações das pessoas com as máquinas e das máquinas entre elas, portanto, isto muda completamente a quantidade de dados disponíveis, não só das pessoas, mas das máquinas, e neste caso da inteligência artificial, temos aqui o tema da base de dados. Portanto, no fundo, o que é criado agora no mundo moderno é uma quantidade enorme de informação. E há que organizar essa informação. Há que organizar os dados, há que tirar a complexidade dos chamados mega datasets,
que são quantidades enormes, e aí os engenheiros são muito importantes, no fundo, através do data engineering, do data mining, mas também do data wrangling, que no fundo é organizar de uma forma profissional esses dados. Mas os dados em si não valem nada, têm que ter inteligência. E aqui entra, e já foi aqui referido pelo bastonário, a questão das aplicações. As aplicações, no fundo, é que trazem o conhecimento para os algoritmos e para os modelos. E essas aplicações são feitas por engenheiros, são feitos por médicos, podem ser feitos por advogados, portanto tem que haver um propósito da utilização da informação. De outra forma, é só informação em dados sem trazer nenhum propósito. Há aqui um tema muito importante, que é a questão da programação e o software. Os softwareistas, portanto, mais tendenciados a nível do C-Programming ou do Assembler, na realidade, são aqueles que transmitem este conhecimento dos engenheiros para as aplicações e para o chamado Machine Learning, todos sabem. E é através desse Machine Learning que depois nós podemos escolher processos, ou máquinas, ou conjuntos de assets, para, no fundo, criar uma certa inteligência. E há exemplos na área da saúde, na área da indústria, na área dos edifícios inteligentes, na área da mobilidade, todos temas deste PRR. E, portanto, eu penso que a inteligência artificial, neste ecossistema de dados, aplicações, machine learning e depois os stakeholders, que no fundo são as pessoas que têm o benefício, mas também os atores que fazem a mudança da utilização da informação. Eu tenho aqui um exemplo na cabeça que me posso lembrar, que é muito conhecido, que é a questão da aplicação da inteligência artificial na medicina. Portanto, imaginemos as máquinas da Siemens, de imagiologia. Uma pessoa faz uma tomografia axial computerizada, faz um mapeamento do cérebro humano e, portanto, esse mapeamento tem milhões de informações relativamente ao cérebro da pessoa e, efetivamente, podem ser detectadas manchas no cérebro. E essas manchas serão cancro? Serão tumores? É preciso que haja informação dentro dessa máquina de outras análises que se fizeram ao longo destes passados anos para dizer com uma certa acuidade, uma certa precisão, que determinado exame é feito e tem uma determinada probabilidade de ser uma oncologia grave, ou não, ou um tumor. Isso é um exemplo que há 10 anos era impossível de termos presentes. Portanto, na saúde é muito importante utilizar, portanto, o machine learning e o dataset de novos procedimentos médicos e também de novas tecnologias para poder ajudar os médicos, que são os decisores do ato médico, para fazer a decisão certa. E teríamos aqui exemplos também a nível dos edifícios inteligentes, em que os edifícios estarão ligados todos em cloud. Aqui em Portugal já temos casos de vários edifícios, de várias empresas que estão ligadas em cloud e os próprios Estamos edifícios... a caminhar para cidades inteligentes? Sim. Peço desculpa interrompê-lo. Sim, eu penso que isso é inevitável. É inevitável porquê? É inevitável porque a geração de dados é de tal forma fazível, portanto não é impossível, é fazível. As ligações com a cloud têm sido bastante melhoradas. Portanto, basicamente, temos aqui a Microsoft, temos também outras empresas, a Amazon, que possibilitam as ligações em cloud. E o que é que a cloud faz com que estas aplicações tenham sucesso? É a capacidade computacional da informação, que antigamente não existia. Portanto, nós saímos de uma situação de prem para uma situação de cloud em que vários edifícios podem estar a falar uns com os outros e a darem prognósticos para os edifícios, mas também pode ser para a mobilidade elétrica, para os transportes ferroviários. Portanto, isto é uma situação que vai explodir nos próximos anos e o PRR tem, na realidade, aqui uma série de agendas mobilizadoras também para a transição digital, que eu penso que vão ser aplicadas nas províncias e nas cidades capitais de distrito, nomeadamente na mobilidade elétrica, mas noutras áreas, como também as vias inteligentes, tudo isso vai acontecer. Há aqui só um tema que eu acho que é importante. Esta questão dos dados tem perigos. Tem o perigo, portanto, de intrusão de pessoas que tenham acesso a esses dados e, portanto, a partir de agora, as ligações remotas têm que ter um cybersecurity, ou uma cibersegurança muito elevada, tanto
para ligações em cloud como para ligações on-prem, e isto vai ser, com certeza, um dos temas muito importantes para o futuro, que é a segurança da informação que vai da cloud para os utilizadores e também as vantagens comparativas que vêm destas ligações, porque as empresas que tiverem estas ligações on-cloud com grande capacidade computacional vão ter vantagens competitivas, podem responder perante os seus clientes de uma forma mais rápida. E, portanto, aqui a questão da rapidez e da precisão vai ser determinante para o futuro. Mas nesta altura há falta de segurança ou não? Eu penso que a cybersecurity é um tema em evolução. E é um tema de tal forma em evolução que não conseguimos ter cybersecurity a 100%. É óbvio que há portanto, consórcios, nomeadamente não comerciais, só de intenção, para conseguirem, tanto da área da defesa como da área das empresas, para conseguirem terem protocolos mais seguros, mas aqui é um trabalho que tem que ser feito também em conjunto. Portanto, não vale a pena uma única empresa ou o Estado resolver o tema dele e estamos todos conectados. A intrusão em cybersecurity pode vir da China, pode vir da Rússia, pode vir dos Estados Unidos. Muito bem, o engenheiro Pedro Pires de Miranda já lançou aqui os dados para a entrada em cena da engenheira Isabel Vaz, que é CEO do Grupo Luz Saúde. No plano de recuperação e resiliência, como não poderia deixar de ser, a saúde é um dos pilares. Os ventiladores, por exemplo, são fundamentais para auxiliar nos casos mais graves de Covid-19. O que pergunto, a engenheira Isabel Vaz, é de que forma é que a engenharia pode ajudar na modernização dos cuidados de saúde em Portugal? Olá, boa tarde. Desde já agradecer a oportunidade de estar aqui com este painel de engenheiros a discutir o futuro do país. Eu penso que já muito foi dito, quer pela Paula, quer também agora pelo Pedro, enfim, e todos os outros. A saúde está no centro do furacão, porque se houve coisa que se percebeu é que não há economia sem saúde e também não há saúde sem economia, e aliás foi um debate interessante durante todo este ano e meio que já levamos de uma crise sanitária sem precedentes na nossa geração. Foi esse um bocadinho o debate, não é? E o que se chegou à conclusão é que de facto uma coisa não existe sem a outra. A Paula, enfim, todos somos aqui engenheiros, já todos dissemos aquilo que é fundamental, é que o mundo mudou. E já tinha mudado antes da pandemia, ainda mais mudou, ou acelerou, se quisermos, a mudança que já vinha a estar em cima da mesa, veio acelerar. A tecnologia já estava em cima da mesa, sobretudo a capacidade que a tecnologia nos traz de fazermos uma reengenharia, digamos, dos processos em todos os setores e em todas as indústrias. O que eu gostaria de chamar a atenção é que às vezes as pessoas falam muito só da digitalização da economia. A Paula já referiu também que numa lógica da reengenharia de processos, no fundo, que está por detrás de nós olharmos para tudo aquilo que fazemos de uma forma diferente e utilizando as tecnologias que temos disponível, a digitalização é apenas uma das ferramentas que temos para o fazer. Também já falámos hoje aqui da automatização de processos, já falámos aqui dos processos tradicionais de process reengenharia, portanto, ou seja, de reengenharia de processos, e agora o Pedro chamou a atenção de uma coisa muito importante, que é no fundo a analítica avançada, e que é também uma forma de fazermos as coisas de forma diferente, com desafios importantíssimos neste momento, que é toda a parte de como é que nós tratamos os dados e como é que nós lidamos com toda a informação relativamente à brutal quantidade de dados que a humanidade está a produzir a todo momento. Na saúde isso é claríssimo. Já se fala, por exemplo, que todo o impacto da tecnologia e na digitalização, em tudo o que nós chamamos a saúde virtual, só a nível dos Estados Unidos, a nível dos cuidados primários, estamos a falar de estimativas de poupança, melhorando o acesso da população à volta dos 300 bilhões de dólares, portanto são de facto impactos brutais. O que é aqui preciso, no fundo, como sempre, e também já foi falado aqui pelos meus colegas de painel, é a liderança e, sobretudo, percebermos que efetivamente vamos ter que mudar e não fazermos, ou seja, quanto mais um país ou as empresas ou as lideranças se recusarem a ver que essa mudança está em cima da mesa e a recusarem essa mudança, mais o país ficará para trás. O que é que me preocupa neste momento? Continua a haver algum investimento para fazer as coisas como elas sempre foram.
e pouco investimento para fazer as coisas como elas jamais foram, e utilizando efetivamente tudo o que agora temos à nossa disposição para pensar as coisas de forma diferente. A mim o que me preocupa de facto é o day after, que é não aproveitarmos as lições aprendidas com esta crise e não desperdiçar uma boa crise, como temos feito aliás no passado, em que Portugal ficou sempre de fora, enfim, na Segunda Guerra Mundial por razões, enfim, não termos participado nela, agora participámos em cheio nesta crise do Covid, porque também não podíamos fugir, e é bom que a gente não desperdice de facto a urgência de se pensar as coisas como elas jamais foram. Eu já agora não lhe resisto em perguntar se há abertura para que no futuro o serviço público e o serviço privado alinhem num sentido comum, que é a saúde e o bem-estar das pessoas. Claro, com a engenharia também aqui ao barulho. Bom, vai haver a engenharia, como já aqui foi muito claro, vai estar sempre presente. A parceria entre a engenharia e a medicina é uma parceria muito antiga, e hoje, como já foi aqui falado, é inevitável, ou seja, como vos digo, um dos grandes avanços da medicina é a analítica avançada, e portanto tudo o que vai evoluir para a medicina de precisão, tudo o que vai evoluir na tecnologia dos medicamentos, ou seja, os dados para melhorar a tecnologia dos medicamentos. Reparem o que foi o extraordinário alcance de clínico, que foi conseguir uma vacina num ano e sobretudo em menos de um ano melhorarmos a própria tecnologia das próprias vacinas. Isso tem a ver com dados, tem a ver com farmacovigilância, tem a ver com toda a tecnologia a ajudar a ciência, o que é absolutamente extraordinário. O tema do nosso país em concreto tem a ver com um defeito fundamental do nosso sistema de saúde, que tem a ver com uns sistemas de financiamento que estão de costas voltadas, no público e no privado, e que implicam incentivos completamente diferentes, e portanto só se consegue pôr o setor privado a olhar na mesma direção que o público e vice-versa, com uma refundação do sistema de financiamento dos cuidados de saúde em Portugal, e isso é uma coisa que vai muito para lá da digitalização ou da reengenharia de processos que nós estamos aqui a falar, implica mesmo olhar para o sistema de saúde de uma forma completamente diferente, e que vai muito para lá disto que estamos aqui hoje a falar do ponto de vista da utilização da tecnologia, da digitalização dos dados. Enfim, o que o setor privado aqui tem procurado a fazer é que efetivamente é uma máquina mais ágil, também porque mais pequena, e também com menos responsabilidades que o Serviço Nacional de Saúde para a população, e portanto consegue às vezes ser mais ágil, ou tipicamente consegue ser mais ágil na introdução de novas tecnologias, na digitalização, na automatização, e isso também, enfim, tem sido importante para o próprio Serviço Nacional de Saúde avançar, ainda que haja muitas áreas em que o Serviço Nacional de Saúde tem sido pioneiro também na utilização de tecnologias, e estou-me a lembrar, por exemplo, do Hospital de São João, tem sido francamente exemplar na utilização de tecnologia para a melhoria dos cuidados de saúde, mas obviamente está sempre dentro de uma coisa chamada, uma máquina muito grande, que é estatal, e que confunde às vezes equidade com igualdade, e portanto, ou justiça, se quisermos, isso, mas enfim, isso é uma discussão que nos levaria a mais 3 horas de discussão noutro, muito mais horas claro. E que não é hoje o que nos traz aqui. Aqui o que eu gostava de dizer é que efetivamente o futuro pode ser espetacular, e espero que este plano venha de facto a um investimento na área da saúde, independentemente de ser público ou privado, em tecnologia e em fazer de facto as coisas de forma diferente. Eu diria que hoje uma das especialidades mais tecnológicas que contrariamente ao que se possa pensar, é justamente os cuidados primários, porque hoje a tecnologia está à disposição para o controle da doença crónica, para a prevenção inclusive de virmos a ter doença, e será uma pena que nós desperdicemos todo este investimento para conseguirmos, através dele, através da tecnologia, e da interoperabilidade de sistemas, etc., conseguirmos efetivamente dar um boost completamente diferente ao acesso da população aos cuidados primários de saúde. Se investirmos nos mesmos centros de saúde, nas mesmas coisas, nos mesmos hospitais, continuarmos a ser hospitalocêntricos, continuarmos a investir exatamente como investimos no passado, parece-me bastante evidente que não vamos ter resultados diferentes. E esse é que é o grande desafio da liderança neste momento do Ministério da Saúde e do Governo em geral, para conseguir que efetivamente ousar
fazer as coisas de forma diferente, independentemente de ser no público ou ser no privado. Muito bem. Vamos voltar um bocadinho atrás, olhando sempre para o futuro. A engenheira Cristina Fonseca é uma jovem empreendedora, tem uma curta carreira, mas uma rica carreira já nos dias de hoje. O que gostava de perguntar é qual é que é o papel dos jovens empreendedores no futuro do país? Ótima pergunta e liga um bocadinho com o que a engenheira Isabel estava a dizer, que é nós não vamos conseguir atingir resultados diferentes se fizermos as coisas da mesma forma que temos feito até aqui. E, portanto, esta oportunidade de explorar a digitalização no setor da saúde, de apostar em prevenção em vez de tratamento, portanto, todas estas ideias e todo este potencial, na grande maioria dos casos, vai ser explorado por empresas novas, porque são ainda mais ágeis que o setor privado da saúde em Portugal, não é? Por comparação ao público. E, portanto, é nestas estruturas ágeis em que há margem para experimentar, em que o custo da experimentação é muito mais baixo, eu julgo que serão as startups a explorar as grandes oportunidades. Se nós pensarmos quem é que esteve a entregar comida em casa, muitas das empresas que de alguma forma suportaram ou tiraram partido de novas oportunidades que surgiram durante estes últimos 2 anos, durante a crise pandémica, muitas delas foram startups. E, portanto, eu acredito que aqui estará também a resposta nos próximos anos para alguns destes problemas com os quais nós nos deparamos hoje e muitas das oportunidades. Posso-vos dar 2 ou 3 exemplos de empresas que são do meu portfólio, no qual nós investimos. Portanto, eu com outros 2 sócios giro um fundo de capital de risco que investe nas empresas mais promissoras. A Indico. A Indico, exatamente. O nosso último investimento foi numa empresa que, na verdade, é a primeira empresa de cripto que tem uma licença bancária para operar nos Estados Unidos, e o que eles fazem toda a infraestrutura tecnológica para permitir a bancos e outras instituições, eles próprios, darem aos seus clientes a possibilidade de terem e de fazerem trading de criptomoedas. Portanto, quem melhor que uma startup para desenhar um sistema tecnológico que permita a qualquer instituição financeira incorporar criptomoedas no seu portfólio. Portanto, um ótimo exemplo, mas dou-vos outro. Nós, em 2019, investimos pela primeira vez numa empresa de saúde mental online, que é a Zen Club. Estávamos longe de imaginar que ia acontecer uma pandemia, mas percebemos que havia aqui uma oportunidade. Temos outras empresas a trabalhar na área da saúde digital, nas entregas de comida, na infraestrutura logística, e, portanto, eu acho que não há grande dúvida de que no mundo das startups nós iremos encontrar resposta a alguns destes problemas e iremos explorar muitas oportunidades. Muito bem. Sr. Bastonário, não resisto em perguntar para uma última pergunta. O novo aeroporto é também, na opinião da Ordem dos Engenheiros, uma obra prioritária. Alcochete ou Montijo? Eu, se me desse um minuto, só gostava de dizer uma coisa. Há aqui uma palavra-chave no meio disto tudo, que é uma nova economia. Este país terá certamente que dar a volta. Temos uma dívida pública elevadíssima, continuamos com uma balança desequilibrada, não criamos suficientemente bens com alto valor transacionável, e isso terá que conduzir o caminho. O novo aeroporto é fundamental, tal como é a rede ferroviária para a ligação à Europa. Temos 2 portos bons, o Porto de Sintes e Leixões, e obviamente que o novo aeroporto é fundamental. E o novo aeroporto é um aeroporto em condições, um verdadeiro hub aeronáutico, um verdadeiro hub que se faça como a plataforma giratória dos nossos interesses em África, na América do Sul e um pouco na Ásia. E neste momento, depois das palavras do regulador, que veio dizer que a base aérea, mesmo que transformada, não tem condições para operar, que nem sequer
dá para fazer voos de longo curso, isso vai matar definitivamente a solução. Aliás, o Sr. Ministro deve ter ficado algo incomodado, porque uma das soluções dele era transformar o Montijo em base principal, o que neste momento é impossível, quer ser secundária, quer ser a principal. Portanto, a solução Alcochete rapidamente, e quanto mais depressa melhor. Terminamos então com uma resposta sucinta. Agradeço aos 5 terem estado aqui na TSF para este programa, naquele que é a Hora da Engenharia.